Hoje, a nossa discussão passa sobre a questão da chamada transição planetária. A gente ouve falar muito disso. O movimento espírita tem comentado muito esse assunto nos últimos tempos e vale a pena que a gente pare para dar uma observada no que tudo isso significa, para que a gente consiga aproveitar as oportunidades que a vida vem nos oferecendo através do Espiritismo e conseguirmos organizar as nossas mentes diante desse cenário que se fala tanto sobre esse assunto e algumas peças parece que ainda estão meio soltas. A gente precisa encaixar para até que a gente descubra qual é o nosso papel, o que isso tem a ver conosco, qual é o nosso papel dentro do cenário dessa transição. Então, quando se fala de transição planetária, há um equívoco que se comete, em que as pessoas pensam que a transição planetária significa uma mudança do mundo, como se o planeta fosse experimentar uma mudança, como se, de repente, para que ele possa estar num novo estágio, ocorra alguma transformação geológica dentro dele. E a obra literária espírita, mais especificamente o livro A Gênese, de Allan Kardec, diz que não, que transição planetária, embora tenha esse nome de transição planetária, não é uma mudança do planeta, não é uma transformação do orbe, não é a Terra que vai ficar diferente do que ela era. O que muda é a humanidade planetária, é a mentalidade da criatura humana que vai experimentar uma mudança de lógica, vai alterar as suas prioridades, a sua maneira de enxergar a vida. Então, quando nós estamos falando de transição planetária, esqueça todas as condições que sejam externas à criatura humana. Não são. Então, não serão cataclismas, não serão terremotos, maremotos, tufão, furacão, pandemias. Nada que acontece fora do ser humano pode determinar que nós estejamos em uma transição planetária. Aí alguém pode dizer assim, então quer dizer que essa pandemia que a gente está passando, ela não tem nada a ver com a transição? Eu não disse isso. Pode ser que tenha, se o homem aproveitar a experiência para ser diferente do que ele era. Se o homem não se transforma, então o evento lá fora não teve nenhum impacto sobre a sua forma de ver a vida. O que justifica dizermos, estamos num processo de transição, é quando nós observamos a mente humana virando, alterando de prioridades, enxergando a vida de maneira diferente. Quando nós observamos uma movimentação sociológica da humanidade, podemos dizer, estamos numa transição. Então, as transições, elas se dão quando esses fenômenos fortes acontecem. E alguém certamente vai dizer, mas quando é que a Terra não está em transição, uai? Ela está o tempo todo mudando, todo dia descobertas, alterações, mudanças. A cada século a gente vê tantas transformações que a humanidade experimenta, então ela está sempre em transição. Sim, ela está sempre em transição, porque a natureza da evolução humana é o processo permanente da transformação. Como dizia Heráclito, só o que há de permanente é a mudança. Então, a mudança, a alteração das coisas é um fenômeno permanente na humanidade. Mas existem determinados momentos de transformação que eles assumem algumas características que são, do ponto de vista espiritual, mais significativas do que outras. Então, apesar de nós estarmos o tempo todo em transformação, o planeta, a sua humanidade estar o tempo todo num processo de mudança, é claro, quando a gente olha a sociedade do mundo do século XIX, ela era de um jeito, a sociedade do século XXI é de outro. Sim, tem mudança, o tempo todo tem mudança, mas tem algumas coisas que são chamadas dentro do Espiritismo como características do processo de migração planetária. Quais são essas?
Vamos ao que significa, de fato, na ótica do Espiritismo, a transição planetária. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, fala sobre a pluralidade dos mundos habitados, em que apresenta para nós uma divisão didática de 5 tipos de mundos. 5. Então, lá nessa obra, existem 5 tipos. E no livro dos Espíritos, nas questões 234, 235 e 236, vamos encontrar o 6º tipo de mundo que não é citado no Evangelho. Engraçado, né? O livro dos Espíritos fala de um tipo de mundo que o Evangelho segundo o Espiritismo não fala. Parece assim que há até uma contradição, porque ele fala de 5 tipos de mundo e esse não aparece. Sabe por quê? Porque o tipo de mundo que está citado no livro dos Espíritos, nessas 3 questões que eu comentei, são chamados de mundos transitórios. Não confundir mundos transitórios com mundos em transição. Mundos transitórios são mundos ainda não habitados. Eles estão na fase inorgânica. A Terra já foi isso no passado. A Terra, no período pré-cambriano, ela era um mundo transitório, ou seja, os espíritos ainda não encarnavam na Terra, portanto, ela não servia de local para a encarnação dos espíritos. Quando um planeta, pelo seu processo evolutivo, ainda não possui condições de garantir a encarnação dos espíritos, ele é por isso mesmo chamado de mundo transitório. Por que esse nome? Porque os espíritos chegam e vão embora. Eles não encarnam, eles só usam como uma espécie de pouso, uma parada. Eles vêm, param, conversam, reúnem e seguem, mas encarnar mesmo não dá, porque não existe estrutura orgânica para receber as criaturas que possam se manifestar através de corpos nesses mundos. Então, no livro dos Espíritos, questão 234, 235, 236, fala especificamente sobre os mundos transitórios. Quando Allan Kardec vai trabalhar no Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala de 5, e não cita os transitórios, por quê? Porque lá é mundos habitados. Se é mundos habitados e o mundo transitório não é habitável ainda, então ele fica fora da condição dos tipos de mundos habitáveis. Então, quando se fala dos tipos de mundo no Evangelho segundo o Espiritismo, 5 tipos, porque são mundos habitados. O primeiro tipo de mundo é o mundo primitivo, é o destinado às primeiras encarnações do espírito humano, que, numa maneira mais prática de dizer, é a pré-história. Tudo aquilo que você imagina que seja pré-história, é isso que é o mundo primitivo. O homem ainda sem construir a ideia de civilização, o homem que não sabe a escrita, o homem que não sabe plantar, o homem que não domina o fogo. Esse período no qual o gênero humano está surgindo, as primeiras encarnações estão acontecendo, elas são típicas do mundo primitivo. Num ponto mais acima dessa evolução, que seria um segundo estágio, aí nós já teríamos os mundos de provas e expiações. O que é um mundo de provas e expiações? É o que a Terra é. É um mundo marcado pelo egoísmo, o orgulho, o mal prepondera sobre o bem, existe muita crueldade, existe fome, existe guerra, existe desrespeito com o meio ambiente, as pessoas se odeiam, se agridem. Existem expressões positivas? Sim, existe muita coisa boa. Existe um progresso científico muito grande, mas a parte moral é muito atrasada. Esse é o segundo degrau. Então, o primeiro é o primitivo, que é a pré-história. O segundo, provas e expiações, que é esse padrão típico do planeta Terra, como a gente tem. Aí temos um estágio 3, chamado mundo de regeneração. Observe que o nome do mundo não é mundo de espíritos regenerados, é mundo de regeneração, o que significa que é nesse mundo que a criatura se regenera. Não é um mundo de almas resolvidas, não é um mundo de espíritos já sublimados, não é um mundo superior. Ele é uma condição melhor do que o mundo de provas e expiações por 3 características apresentadas no item 17 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º. Primeira característica de um mundo de regeneração: as pessoas possuem desejo de aproximar-se e de viver a lei de Deus. Então, existe essa ardência
no sentido da compreensão e da vivência da lei moral que Deus nos deixou. Segunda característica é um desejo de viver coletivamente. O dom de nós nos aproximarmos dos outros, de sermos realmente muito mais ligados com a nossa capacidade de vivermos cuidando das pessoas, termos um mundo mais colaborativo, uma sociedade com um acentuado senso de justiça, como coloca Allan Kardec. E o terceiro item é a vitória sobre as suas paixões. E ali são colocadas 4 imperfeições. São colocadas para nós o ódio, as paixões, a inveja e o orgulho. Se pegarmos a primeira letra de cada uma delas, forma a palavra ópio. Ódio, paixão, inveja e orgulho são as 4 imperfeições morais citadas pelos Espíritos como sendo aquelas que nós teríamos condição de vencê-las para que pudéssemos ingressar no mundo de regeneração. Não é o mundo superior, o homem ainda tem seus conflitos, suas dificuldades, mas está ardentemente desejoso de se transformar e de ser melhor. Diferente do mundo de provas e expiações, em que o homem não quer nem saber da lei de Deus, está nem aí para viver coletivamente e muito menos vencer as suas paixões. Então, ele está entregue aos seus próprios instintos. O mundo de provas e expiações é marcado exatamente pela predominância do egoísmo e do orgulho. E essas 3 características do mundo de regeneração, ainda que ele não seja um mundo superior, remete a nossa mente a 3 ordenações que o Cristo deixou lá no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, um pouquinho antes da parábola do bom samaritano, quando num diálogo com o doutor da lei, em que é perguntado o que fazer para herdar a vida eterna, está lá: amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. Amar a Deus é o primeiro desses pontos, que é o desejo ardente de viver a lei, de conhecer e viver a lei de Deus. O amar ao próximo é o senso de justiça, a preocupação de viver coletivamente. E o terceiro, que é a vitória das paixões, é o dom de amarmos a nós próprios, querermos ser felizes como espíritos que somos, então a gente tenta se desembaraçar das nossas imperfeições morais. Essa é a característica do estágio 3, mundos de regeneração. No estágio 4, que nós temos menos informação, é uma sociedade marcada por um modelo bem diferente do nosso, em que o bem predomina sobre o mal. Opa! Nos mundos de provas e expiações, era o mal que predominava sobre o bem. Nos mundos ditosos, que são o 4º estágio, já é o bem que supera o mal. Então, se o mal supera o bem no estágio 2, se no 4 o bem é que supera o mal, e no estágio 3 não há nenhuma citação sobre isso, pode-se dizer que é um equilíbrio de forças, né? Que está o mal acima do bem, não fala nada aqui, e no outro é o bem que supera o mal, no estágio 4. E as pessoas ficam assim, às vezes, dizendo: nossa, mas nunca que o bem vai superar o mal. Gente, o mal é tão intrigante, tão mesquinho, tão perverso. Os bons são tão tímidos, são tão constrangidos, ficam tão constrangidos de agir. Como que o bem vai superar o mal? Não existe como. Tem. Por quê? Porque no mundo ditoso existe uma característica que é essencial. Os corpos não são como os nossos. Nos mundos de provas e expiações, dizem que os corpos são semelhantes aos nossos. Mas no mundo chamado de mundo ditoso ou mundo feliz, não existe a característica física que nós temos. O corpo é mais sutil. O que significa isso na prática? É que eu me comunico mais pelo pensamento que pela palavra articulada. Então, ao ser assim, não tem espaço para mentira. Não é lindo? Não consigo mentir para as pessoas. O que eu sinto, o que eu penso, o que eu quero dizer é o que o outro lê na minha mente. Se eu leio o que você quer, não existe mentira. E onde a mentira não prospera, o bem consegue imperar. Imagine você querer mentir com a pessoa: não, pode votar em mim que eu vou fazer uma coisa maravilhosa. Eu estou vendo suas intenções. Então, não tem como você votar numa pessoa que tem interesses diferentes do nosso. Como também você eleger uma pessoa para ser seu companheiro e não saber das intenções dele. Eu estou vendo, estou lendo sua mente, eu sei o que você está pensando. Eu sei o que você quer de mim.
Não há mentiras, e sem mentiras que a gente conhece menos ainda, que são chamados de mundos celestiais, habitados por entidades extremamente evoluídas, que a gente tem muito pouca informação, mas a gente imagina que deva ser um negócio muito melhor do que os mundos ditosos. Está tão distante de nós que a gente nem consegue saber direito como é que é lá. A gente está tentando entender o estágio do mundo de regeneração, que é a próxima etapa que nós iremos enfrentar. Então, neste cenário que nós temos da doutrina espírita, a gente vê que existem 5 pontos: mundos primitivos, que é a pré-história, provas e expiações, parecido com a Terra, regeneração, desejo de mudar, querer de fato, mundos ditosos, o bem já domina o mal, e os mundos celestiais, que são o último estágio, que a gente sabe que são habitados por espíritos muito evoluídos, mas temos muito pouca informação sobre isso. Quer saber mais sobre ele? Evolua para que você consiga contar para a gente como é que é, porque do lado de cá onde nós estamos, a gente não consegue entender. Eu lembro do meu filho caçula, quando ele tinha 6 anos, ele me fez uma pergunta. Ele disse assim: pai, eu já sei ler e eu já sei escrever. Eu já sei somar e já sei subtrair. Já estou sabendo até multiplicar, já sei fazer multiplicação. E já estou começando a aprender como é que divide. Então, se eu sei ler, escrever, somar, subtrair, multiplicar e já estou aprendendo a dividir, eu vou para a escola para aprender o que ainda se eu já sei tudo. Na cabeça dele, o universo do conhecimento humano terminava nas 4 operações. Então, assim também somos nós. A nossa condição que nós estamos evoluídos, de evolução, não nos permite ver lá na frente o que é que significa um mestrado, um doutorado. A gente consegue ver. Você fez a alfabetização, primeiro aninho, segundo aninho. Não tem muita condição de ver outras coisas. A minha condição espiritual é essa que eu estou hoje, e eu enxergo um pouquinho mais na frente, mas muito na frente eu não consigo ver. Então, são esses 5 que Allan Kardec coloca. E tem o 6º, do lado de fora, que é o mundo transitório, que não tem ainda a encarnação do espírito humano. Tá. E os mundos em transição, o que é que são? Os mundos em transição são todas as vezes que um mundo está se transformando no outro, porque essa evolução desses 5 estágios não são vistos como uma escada. Não é uma escada, é uma rampa. Então, nós temos características de mundo primitivo, vai, começa a apresentar algumas características de mundo de provas e expiações, aquilo vai ficando mais intensa, daqui a pouco vai ficando pouco do outro, e eu me torno predominantemente provas e expiações. Aí vai. Daqui a pouco começa a ter um pouquinho das características de regeneração e segue o barco. Então, existe, na verdade, um processo contínuo de transformação, a partir do qual os mundos eles evoluem milimetricamente na direção do progresso, fazendo com que eles avancem nessa rampa, e num dado momento da evolução, é como se fosse um arco-íris, que a cor fosse se transformando bem devagarinho, ou, por exemplo, o nascer do sol, que você olha para o horizonte e diz: está totalmente escuro. Aí daqui a pouco começa a vir os primeiros raios avermelhados do sol, aí vai ficando laranjinha, vai ficando uma laranja mais pálida, aí vem o amarelo, o sol nasce. Então, essa forma muito sutil da transformação da noite no dia, esse fenômeno lento de como o sol nasce, de como uma flor vai se abrindo, é o fenômeno através do qual também se dá o processo da transição planetária. Não espere, portanto, uma transição planetária instantânea, como se ela tivesse data marcada, como se existisse uma data efetiva para isso. Eu sei que já teve muita data,
Primeiro era 2012, porque 2012 era o final do calendário maia, e aí o mundo ia se acabar em 2012. Não se acabou. Não se acabou. É porque o calendário maia acabava em 2012, porque é assim mesmo. Nosso calendário acaba dia 31 de dezembro. Mas tem janeiro, mas não é porque o calendário acabou que acaba o tempo. É porque eles haviam feito o calendário esticando para frente, para frente, para frente. A gente tinha parado em 2012. Mas isso não determinava que, evidentemente, não haveria futuro. É porque um ciclo novo começaria, então o calendário maia ele não significava o fim das coisas. Quando houve a sobrevivência do mundo ao 2012, foi uma frustração, o povo ficou triste, teve que arrumar uma outra data. Aí arrumaram uma data, 2019. Vai ser 2019. Vai ser, porque é 50 anos da chegada do homem à Lua. Pegaram algumas falas do Chico, que falava sobre a importância do planeta manter a paz durante aproximadamente uns 50 anos, após a chegada do homem à Lua, que seria o quê? O domínio da tecnologia nuclear, e eu dizer, não, apesar de eu ter, eu não vou usar. Se nós conseguíssemos manter a paz até esse período de 50 anos, nós poderíamos experimentar grandes progressos na humanidade. Mas isso não quer dizer que é 50 anos de relógio, que a gente vai ter que olhar 50 anos. Não, uma faixa de uns 50 anos, só que a gente também não cumpriu, a gente ficou em guerra esse tempo todo, não teve paz. Tudo bem, não teve uma guerra nuclear. Mas, meu Deus, quantos conflitos aconteceram durante esses últimos 50 anos, desde a chegada do homem à Lua? A bem da verdade, não vivemos em paz nenhum desses anos. Em algum momento do nosso mundo, a gente teve dificuldade de lidar com a questão da paz. Então, esse fenômeno que se esperou para 2019 acabou também não acontecendo. Eu sei que tem gente que vai dizer, não, aconteceu. Aconteceu porque o nome da Covid é Covid-19. Então, realmente é a Covid. Não, gente. Não. Olha só. Não estou dizendo que a Covid não é relevante. Ela já está chegando em aproximadamente 5 milhões de pessoas no mundo inteiro que já desencarnaram pela Covid. É lógico que é um número bastante alto. Não estou diminuindo a intensidade, a gravidade dessa doença. Ela é muito grave, ela é muito importante, sem dúvida nenhuma. Mas pandemia nunca foi determinante para que a gente dissesse que estamos em transição planetária. Por quê? Porque há exatos 100 anos atrás, nós também vivemos um período de pandemia. Houve uma pandemia parecida com essa, até pior, era a chamada gripe espanhola. A gripe espanhola aconteceu no nosso mundo no período de 1918 a 1920, 3 anos de pandemia. E nesses 3 anos de pandemia, o que aconteceu conosco? Nós usamos máscaras, houve afastamento social, isolamento. Todas essas medidas a gente teve também do lado de lá. E ela foi 30 vezes mais grave do que essa. Agora nós estamos com 5 milhões de pessoas no universo de 8 bilhões. Lá foram pelo menos 33 milhões para um universo de aproximadamente 2 bilhões de pessoas. Então, num universo muito menor, morreu muito mais gente. Então, a outra pandemia, ela foi muito mais gravosa do que essa. E se eu considerar que a outra foi muito pior do que essa e que não era transição, como é que fica agora eu dizer que não, essa é a marca da transição? Ué, e a outra que foi há 100 anos e que foi pior e que não era? Mas se alguém quiser dizer que o século XX já era a transição, eu vou puxar a Idade Média. No período de 5 anos, de 1347 a 1352, a Europa experimentou a peste negra, que levou 1/3 da população da Europa. Ela é muito, mas muito mais grave do que qualquer pandemia que nós já tenhamos tido. E não era transição. Então, não é isso. Não foi 2012, não é 2019, agora já tem uma nova conta, já estão jogando para 2057, porque não são 200 anos de O Livro dos Espíritos. É esse desejo de fazer conta, de fazer oráculos, que às vezes nos atrapalha. Porque a gente fica querendo que o relógio de Deus tenha ponteira igual ao nosso.
Quando se fala que 200 anos depois da codificação kardeciana é um bom tempo para apreciar o progresso da humanidade, não se está dizendo 200 anos, está dizendo 200 anos, mas não é 200 anos. As pessoas querem contar 1857, soma 200, bota na calculadora para achar um ano. Gente, não funciona dessa forma. Pense em séculos, 2 séculos à frente, depois da codificação, é possível que a humanidade já tenha feito algum progresso. Ah, sim, é possível. Mas não dá para a gente amarrar isso de maneira cabal, como se existisse obrigatoriamente uma data para marcar, como se fosse uma virada de chave. Não tem assim. Não é desse jeito. É como os fenômenos da natureza são. O nascer do sol, o abrir de uma flor. É um processo lento e gradual que vai se dando bem devagarinho. E é assim, a gente pode até dizer nessa questão da transição planetária que existe até uma disposição dentro do livro dos médiuns sobre isso. É o item 267, no seu parágrafo 8º. Lá é dito o seguinte: toda previsão que é feita identificando uma data específica, toda previsão com data marcada é indício de mistificação. Então, não vamos nos abraçar com essas coisas, porque isso acaba atrapalhando a gente fica com uma visão equivocada, fica achando que transição é um momento, é um dia, é uma hora, então as pessoas vão dormir demônios e vai todo mundo acordar anjo. Isso não funciona desse jeito. Não é assim que as coisas são. E eu vou agora dizer como elas são, conforme fala a doutrina espírita. Essa não é a primeira transição que a Terra experimenta, gente. Ela já teve outras. E as outras transições nos trouxeram muitas experiências. E a gente pode aprender muito com a transição anterior. Já teve uma outra. Essa é a segunda. Já teve? Já teve. Lembra, nós estamos no estágio 2. Estamos indo para o 3. Se eu estou indo do 2 para o 3, como foi que eu saí do 1 para o 2? Do 1 para o 2. Como foi que a Terra saiu de mundo primitivo para mundo de provas e expiações? Pergunta assim até de maneira mais objetiva. Em que dia e em que hora nós saímos da pré-história? Qual foi a data? Ah, não sabe? Pois é, não tem. Não existe data para dizer, olha, a partir de hoje é história, dali é pré-história. A gente tem uma marca que é o desenvolvimento da escrita, né? A escrita marca o fim da pré-história e o início da história. Mas em que dia foi que aconteceu a escrita? Ninguém sabe, porque não existe isso. Isso é um processo lento e gradual. E como foi que aconteceu a primeira transição? A primeira transição se deu progressivamente, em que a gente foi se ensaiando em diversos lugares do mundo, em ritmos distintos, avançando na escrita aqui, o outro menos, ali já tinha agricultura, esse aqui não tinha, o outro já tinha a leitura de território, propriedade privada, aqui não tinha, ainda eram nômades, aqui já era sedentário. É assim que é. Então, ela é um movimento que não é do mesmo modo em toda a Terra. Ele não é integralmente igual, ele tem as suas matizes, os seus matizes, decorrentes do quê? Do processo de amadurecimento da espécie humana. Então, no período da chamada primeira transição planetária, que foi a saída do mundo de provas e expiações para o mundo saída do mundo primitivo para o mundo de provas e expiações, naquela saída da pré-história para a história, aconteceram algumas coisas que a gente precisa olhar como foi e trazer para o momento presente. Então, o que aconteceu? Nós temos notícia que quando chega o período da transição planetária, significa que existe já uma quantidade suficiente, mas não todos os espíritos, já estão aptos para passarem por um novo estágio de evolução. Então, os espíritos encarnam, aí faz uma parada. Vamos ver se eles já estão bem. Olha, nós já temos massa crítica suficiente para que esse planeta se transforme num novo modelo. Já podemos, com o número de espíritos transformados que tem, avançar para o estágio seguinte. Então, foi o que aconteceu. O Cristo, chamado Jesus, que é o governador do planeta,
é o espírito que coordena as atividades no orbe, segundo a doutrina espírita, avaliou os espíritos que aqui estavam na pré-história e, fazendo a sua crítica, disse: já temos gente suficientemente madura para deixar a pré-história e ingressar na história. O que aconteceu, então? Se já tinha gente suficientemente madura para passar para a história, é porque tinha um outro pessoal que não estava maduro. Mas eles não eram a maioria. Não eram. Eram espíritos que tinham vivido a pré-história, mas que não conseguiram desenvolver a intelectualidade para passar para a história propriamente dita. Bom, esses daqui não têm condição de permanecer no planeta. Vamos fazer o que com eles? Vamos levá-lo para outro lugar do universo para que eles reprisem essa experiência de pré-história para ver se eles conseguem, na próxima tentativa, alcançarem um grau de intelectualidade que permita que eles ingressem na história do mundo onde eles vão viver. Então, sai do planeta uma quantidade grande de espíritos que não conseguiram ingressar na história e fazem a migração para repetir o estágio de mundo primitivo. Então, eles vão repetir a pré-história. Punição, castigo? Não. Natural processo evolutivo. Não tenho condição de viver numa sociedade que já planta, que já tem toda uma condição extraordinariamente bem desenvolvida. Então, eu migro do planeta. Mas aqui no planeta ainda tem alguns que ainda não plantam. É porque um mundo de provas e expiações, ele não tem 100% dos espíritos em provas e expiações. Os mundos são solidários entre si, conforme assevera a questão 176 de O Livro dos Espíritos. Então, os mundos são solidários entre si. Resultado, quando a gente está fazendo um trabalho de migração planetária, de deslocamento de espírito de um lugar para o outro, não ocorre um fenômeno de punição, mas os que não alcançam, dizem: olha, você não pode ficar mais aqui, e eles são naturalmente levados para um outro mundo para continuarem de onde eles estão. Então, eles vão viver a experiência da pré-história mais uma vez, porque para essas entidades é importante a repetição, a vivência dessas experiências mais uma vez. Então, fica na Terra um contingente menor, porque são os que estavam na pré-história e passam para a história, têm condição. Mas eles ainda são muito ingênuos, eles têm muitas fragilidades emocionais, eles ainda são muito ignorantes, já sabem muita coisa, mas para o próximo estágio são muito ignorantes. Então, o que a gente faz para facilitar o desenvolvimento dos orbes? Nós promovemos uma enxertia. E aconteceu uma enxertia na população da Terra nesse período. Para ser mais claro, o que caracteriza o fenômeno da transição planetária é exatamente isso. A migração de uma quantidade que sai e a migração de uma quantidade que entra, ou seja, ocorre um processo de avaliação dos espíritos. Uns vão ficar na Terra, vão ficar no planeta que eles estão. Quem são esses? Os que já possuem a condição de permanecerem no orbe onde eles se encontram. E um segundo grupo não tem condição de permanecer. Eles não amadureceram, então eles saem do planeta. Então, uma parte fica, uma parte sai. Como se fosse tipo na escola, uns são reprovados e outros permanecem para ir para o próximo ano, para o estudo do próximo ano. Então, muitos espíritos que estavam na pré-história, na Terra, receberam a bênção de se tornarem espíritos vinculados com a história. Só que houve uma enxertia. O que é a enxertia? É a chegada de espíritos bem mais evoluídos, que já terminaram o estágio 2, mas não conseguiram ir para o 3. São espíritos muito inteligentes, mas não avançaram moralmente. Isso aconteceu na Terra. Dê uma olhada nos livros de história. Não tem ninguém que consiga explicar como é que o Egito Antigo, do nada, virou aquele poder que eles tinham. De onde os gregos, tiraram toda a filosofia? Veio da onde aquilo? Que surgiu tanto gênio de uma vez só. De onde os romanos tiraram tanta habilidade do ponto de vista administrativo e do ponto de vista jurídico, de tal maneira que até hoje o direito ocidental se apoia no direito romano? Como é que eles tinham tanta nitidez em conceitos jurídicos, se eles eram povos tão antigos?
De onde os judeus tiraram tanta nitidez na compreensão de um Deus único? E por que os hindus conseguiram construir obras impressionantes como o Bhagavad Gita, que falava da reencarnação, da mediunidade, da pluralidade com os habitados, da evolução, da transformação moral? O Bhagavad Gita é uma obra fininha, muito estreitinha, muito pequena, só tem 18 capítulos, mas ela é de uma profundidade incrível. É impressionante a nitidez dessa obra, que foi escrita há 5.000, sim, não estou exagerando, 5.200 anos atrás foi quando Krishna viveu na Terra e ele trouxe naquela época esse saber. Ele trouxe esse saber. Isso porque nesse período da história tão antiga, temos algumas revelações muito completas, como, por exemplo, os Vedas, que é 5.800 anos, o Mahabharata, 5.200 anos, o Bhagavad Gita é um pedacinho do Mahabharata. O Mahabharata, que é 5.200, a Cabala, que é de 1.800 a.C. E muitas informações que chegaram na Terra nesse período e que são muito parecidas até com a mensagem espírita. Falam de reencarnação, mundo espiritual, mediunidade, planejamento reencarnatório, tudo. Mas vinham bem lá atrás. Por que elas vieram nesse período? Porque elas não eram universais, elas vieram para esses povos antigos que estiveram conosco nesse período para ajudá-los a se desenvolver. Por isso, porque ela não falava para os espíritos da Terra, ela falava para esses espíritos migrados que chegaram aqui e que eram muito inteligentes, mas que faltava o desenvolvimento moral para que eles pudessem seus mundos de origem. Então, quando esses espíritos tiveram essa oportunidade de permanência no orbe, nós tivemos a percepção de que alguns deles eram muito endurecidos. E esses espíritos endurecidos, eles foram observados e passaram a reencarnar de maneira mais esparsa. Eles não reencarnavam da mesma forma, passaram a encarnar com tempos maiores entre duas encarnações. Ficaram como se fossem retidos do mundo espiritual, esperando que eles merecessem novas existências, porque eles eram muito difíceis, traziam ideologias muito problemáticas. E assim aconteceu até o momento da transição planetária. Na transição planetária, ocorre uma mudança na forma de funcionamento do orbe. Olha o que vai acontecer. Antes da transição, todas essas entidades difíceis precisam ter uma chance de renascimento. Então, elas renascem em massa. Aquilo que estava muito regrado antes da transição muda de sentido. E as entidades do mundo espiritual são todas libertadas. Os porões do mundo espiritual são abertos. E uma série de espíritos profundamente perturbados do ponto de vista sexual, do ponto de vista do poder, dos interesses materialistas, da intolerância religiosa, da intolerância política, da intolerância racial. Espíritos com esse perfil se derramam sobre a face do planeta. Qual o objetivo disso? Oferecer aos homens a oportunidade de saberem se mudaram, porque esses espíritos vêm para a Terra para tentar a sua mudança. É uma derradeira oportunidade de existência para que eles consigam se transformar. Porque aquele planeta onde eles estão vai deixar de ser provas e expiações, vai mudar para outro. Se for esperar a maneira do ritmo natural de encarnação deles, não vai dar para todos. Então, abrem-se as portas e descem de uma vez só. E os homens têm a oportunidade de saber se eles realmente absorveram todas as lições que as religiões lhe deixaram. Se eles, de fato, houverem aprendido o bem, mesmo diante das sugestões do mal, eles permanecerão no seu propósito superior. Mas aqueles outros que, de alguma maneira, não conseguirem se afinar com os ideais superiores, eles vão naturalmente se sentir atraídos por essas ideologias ou vão sentir ódio por essas ideologias, demonstrando que são almas imaturas. Então, qual é o momento que nós estamos vivendo hoje? O momento que estamos vivendo hoje é a da descida dessa quantidade imensa de entidade perturbada sobre o planeta. É que vocês estão muito jovens, vocês não têm noção, mas não era assim no passado. Hoje está bem mais complicado do que foi no ontem. Hoje a nossa sociedade ela vive uma série de conflitos e a gente fica se perguntando, mas não é possível que a sociedade está pensando assim. Não acredito que a gente pense assim.
porque a chegada dessas entidades perturbadas é de tão grande número que elas estão convencendo as pessoas a pensar diferente daquilo que era previsto antes. Então, está havendo uma desconstrução de vários valores que a nossa humanidade possuía. Então, essa transição planetária é um chacoalhar para saber, você é realmente bom? Se você for realmente bom, a perturbação do mal não vai levar você para o caminho errado. Porque é uma coisa muito importante da gente entender. A transição planetária não é do planeta, é sua. Então, é você que tem que ser uma pessoa de regeneração, não é o planeta. O planeta vai ser de regeneração quando uma quantidade muito grande de pessoas for de regeneração. Mas é cada indivíduo que é. É como, por exemplo, a floresta. Se alguém perguntar assim, qual é a cor da floresta amazônica? As pessoas vão dizer, a cor da floresta é verde. Não. Quem é verde é a cor da folha das árvores que constituem a floresta. É cada folhinha verde dá a sensação de que a floresta é verde. Mas quem é verde é cada indivíduo. Então, se eu me transformo, o outro também, o outro, o mundo tem um jeitão de regeneração. E aí que quando chega nessa hora, se eu for realmente uma pessoa de regeneração, não importa muito a perturbação que me circunda. Eu tenho certeza do que eu tenho para fazer. As sugestões do mal não me seduzem. Mas se eu for alguém ainda indeciso no bem, esse período da transição vai saber quem eu sou. É a separação do joio e do trigo. Faz encarnar uma série de entidades perturbadas e diz, deixa eu ver se eles vão sair bem. Se apesar das sugestões do mal eles conseguirem entrar pela porta estreita, é porque eles verdadeiramente estão alinhados com um propósito superior, estão marcados para serem espíritos do mundo de regeneração. Então, esse é o primeiro momento que a gente vai viver, o momento da chegada dessas entidades perturbadoras. Depois da chegada dessas entidades perturbadoras, o segundo momento vai ser o da confusão, do desequilíbrio das forças. O Cristo dizia que o primeiro momento é a chegada dos falsos cristos, que é essas ideologias. Depois vem a confusão, a briga, tumulto, as guerras, rumores de guerras, que não são guerras físicas, são guerras ideológicas. Nós estamos vivendo o período das guerras ideológicas. Terceiro dos sinais que a gente tem do processo de transição, que está lá no capítulo de Mateus, no 24, no chamado sermão profético, primeiro os falsos cristos, depois a ideia de que haverá guerras e rumores de guerras, e o terceiro sinal vai ser a perseguição aos cristãos. Haverá uma perseguição a todas as pessoas que propuserem o bem. Está acontecendo. As pessoas que procuram defender a ideia do bem e do amor, elas frequentemente são perseguidas numa sociedade marcada pelo ódio. Então, essa é a nossa terceira situação, o terceiro momento. O quarto momento que é apresentado na transição, segundo Jesus, é a disseminação do ódio, do desamor, das traições e de uma série de condutas equivocadas. Nós já estamos tendo também. Então, essa nós estamos vendo. Pode ir na rede social ver o que mais tem. Ódios, agressões, violências. Isso é muito típico do processo da transição. Quinto sinal, diz o Cristo, será a chegada dos falsos profetas. Quem são os falsos profetas? Os falsos profetas são os que divulgam as ideias dos falsos cristos. Então, os falsos cristos vêm trazendo as ideologias e os falsos profetas são os que estimulam a viver essas ideologias. Traduzindo para uma linguagem mais atual, são os influenciadores digitais de hoje. A ideia não é deles, mas eles são replicadores dessas ideias e promovem o desequilíbrio da sociedade. Eles estão a serviço de quem? Dos falsos cristos. Então, são determinadas entidades encarnadas na Terra que possuem influência sobre determinados segmentos sociais e que, a partir da influência que têm, elas promovem o desequilíbrio de todas essas questões. Penúltimo sinal, sexto. E por se mostrar grande a perversidade do homem, o amor de muitos se esfriará. Muita gente vai desistir de fazer o bem. Muita gente vai dizer que a Terra já não tem mais jeito, não tem mais conserto. Essa também é uma expectativa de teste da perseverança, da fé, da crença de dias melhores. E muitas pessoas, eu não estou me referindo aos espíritas em si, mas muitas pessoas
se sentirão estimuladas a, de repente, abandonarem suas ideologias porque acreditam que realmente não tem por que elas permanecerem nessa perspectiva, porque o mundo, na cabeça delas, já teria acabado. Falta só o 7º sinal. Todos os sinais, o Cristo fala assim, mas ainda não será o fim da transição. Tararará, não será o fim. Aí ele diz, fala o 7º sinal e diz, aí terminará. Aí acaba a transição, acaba esse tempo. Qual é o último dos sinais? Ele diz, e o evangelho será pregado em toda parte do planeta. Aí podemos dizer, puxa, a live cumpriu isso. A live ajudou bastante, tá? Porque realmente nós chegamos em lugares que a gente nem imaginava chegar. Mas nós não chegamos em todos os lugares do planeta. Só tem uma possibilidade de nós chegarmos em todos os lugares, reencarnando lá. Então, o Brasil ser o coração do mundo não é porque ele ama, é porque é o coração que pulsa e empurra o sangue para todo o organismo. Então, o que fez o Cristo? Juntou todo mundo no Brasil para fazer um curso de mestrado e de doutorado da parte espírita. Então, eles estão hoje fazendo todo tipo de conhecimento. Tem tanta literatura espírita que se uma pessoa nascer no Brasil já sabendo ler e começar a ler desde o parto, ficar 100 anos sem dormir, só lendo, ela não lê toda a literatura espírita que está disponível na mão dela. Não dá conta de ler. Nós não conseguimos ler tudo que foi produzido em termos de espiritismo. Tem muita coisa. Agora, se você nascer na Polônia, sabe quantos livros tem lá? Eu não sei, mas é bem pouquinho. Muito pouco. Então, é preciso que a gente vá para esses lugares. Nosso verdadeiro desafio não é nesta encarnação, é na próxima. Nós estamos todos juntos aprendendo espiritismo e na próxima o coração vai pulsar e vai pegar o sangue e vai bombear pelo planeta inteiro. Nós vamos renascer na Grécia, no Afeganistão, na Birmânia, na França, no Brasil também. Mas nós vamos nos espalhar pelo planeta inteiro, fora e dentro do espiritismo, fora e dentro da religião, fora e dentro da filosofia, fora e dentro da ciência, fora e dentro das artes. E aí nós vamos trabalhar esse conhecimento espalhado sobre a Terra para cumprir a última parte que está faltando do sermão profético. Então, o que tem a ver a minha vida com a transição? É o meu preparar para o grande desafio que a gente tem para viver. Não desperdicemos o nosso tempo ficando nas redes sociais agredindo pessoas. Façamos o nosso papel de disseminadores do bem. Nós estamos vivendo hoje um período que tem muito luto. Tem muitas pessoas que dariam tudo para ter uma migalha da informação espiritual que você tem. Mas o que você faz? Você pega o conhecimento espiritual e não usa. E fica na rede social falando mal das pessoas. E as pessoas ávidas por um consolo, porque perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um filho, perdeu o irmão, perdeu o esposo, e você na rede social falando mal das pessoas. Nós temos 3 informações espirituais muito importantes para o dia de hoje. Primeira, Deus está no controle de todas as coisas. A fé está profundamente abalada nos dias atuais. Segundo, a humanidade vai melhorar. Tem muita gente achando que estamos indo para o caos. E terceiro, a vida continua. Essas 3 verdades são muito importantes para os nossos dias atuais. Mas nós não estamos sabendo trabalhar com isso. A gente só fica falando de política, atacando os outros, odiando pessoas. E aí nós estamos não só atrapalhando o processo de desenvolvimento do planeta pela informação que a gente não repassa, como também deixando de nos prepararmos para a próxima existência. Na próxima, não necessariamente seremos espíritas. Então, se eu não me apropriar desse conteúdo, se eu não me transformar realmente com o conhecimento que o espiritismo me oferece, quando eu renascer em outro lugar, numa outra circunstância, longe do espiritismo, eu terei essa ideia inata de que o amor e o perdão são a regra da vida? Ou eu farei de novo tudo errado? Então, a gente precisa, nesse momento de transição, aproveitar ao máximo as oportunidades que o espiritismo nos oferece, mudar verdadeiramente ao máximo as nossas vidas, porque na próxima existência, muito provavelmente,
o grande desafio vai chegar. O encerramento da fase da transição planetária é a grande convocação de todos nós para nos espalharmos sobre a face do planeta. Não só os espíritas, mas todas as criaturas que hoje militam no bem, espalhadas sobre a face do orbe para estimular a humanidade a viver dias melhores em termos espirituais. Essa é a grande convocação e a grande motivação para nós respondermos à pergunta: qual é o meu papel na transição? O que é que eu tenho a ver com tudo isso que está acontecendo no meu planeta?